A água estalou como vidro quebrando. Não foi o som de um mergulho, nem o típico respingo de brincadeira. Foi um som seco, abrupto, como se a superfície tivesse sido arrancada do lugar. Dona Antônia, de vestido claro e mãos finas como papel, ficou imóvel por um segundo, o corpo inclinado para trás. A bengala no parapeito rolou para longe. O sol de fim de tarde recortou a cena em sombras duras, a piscina azul, o deck de madeira, a toalha dobrada. Viviane riu, um riso curto, afiado, e deu aquele empurrão que, aos olhos de quem assistia de fora, poderia passar por uma graça escorreita. Quem não via o cotidiano daquela casa poderia aceitar o gesto como um tropeço confuso de uma senhora de 75 anos. Rosa não estava no gramado por acaso. Estava sempre por perto, sempre 2 passos atrás da rotina, com o caderno na mão e uma caneta velha, pronta para anotar tudo o que lhe parecia fora de lugar. Quando viu Antônia perder o equilíbrio, a voz dela saiu como tiro. "Dona Antônia!" O grito cortou o ar, não o grito histérico de novela, mas o grito de quem conhece a fragilidade do outro e tem medo de tê-la perdido. O som fez Viviane recuar, surpreendida. Fez Vinícius sair do escritório com o celular ainda na mão, o terno desalinhado, o rosto vermelho de rapidez. O homem que entrou no quintal era para a maioria do mundo o filho bem-sucedido, milionário discreto, ar de quem resolve crises empresariais antes do café da manhã. Mas naquele instante, ao ver a mãe com o corpo pendendo sobre a água, Vinícius jogou o terno para trás, esqueceu contas, fugiu automático como quem abre a mão para segurar um pêndulo. Agarrou o braço dela. "Mãe, segura minha mão, respira." A voz dele tremia, mais do que ele admitiria depois. Viviane ficou de pé, impecável, como sempre, um brilho calculado nos olhos. "Foi um mal-entendido", disse, com a calma de quem marca posição. Ela tropeçou. Mas Rosa sabia mais, os olhos azuis dela faiscavam aquela frieza como quem decifra uma conta que não fecha. Ali, no concreto do jardim, a verdade começou a reclamar espaço, mesmo que contorcida entre sorrisos. Se essa cena mexe com você, fica comigo até o final, e se puder, deixe seu like e se inscreva. Tem gente que precisa ouvir que nem todo abraço vem de dentro. Não era a primeira vez, e isso era a pior parte, a violência que se alimenta de rotina. O que parecia uma casa perfeita nos álbuns de família tinha fissuras que só quem dormia no mesmo assoalho percebia. Nos dias seguintes, as cenas se repetiam em tom menor, como notas baixas de uma música que anuncia tragédia. Primeiro episódio, o tapete do hall. Era um tapete discreto, novo, comprado por Viviane na primeira semana depois de se mudar. Num domingo chuvoso, Dona Antônia entrou descalça, a bengala batendo o ritmo do passo. Viviane passou por trás e esticou o tapete com a mão, como quem ajeita um tapete para convidado. Antônia escorregou e o braço caiu. "Ah, mãe, que hora!" Viviane fez, com a voz de quem espera um agradecimento por ter prevenido um dano maior. Rosa, que vira tudo, deixou o guardanapo cair no chão e anotou: 14h23, tapete, quase queda. Assinou com a inicial. Segundo episódio, os óculos. Dona Antônia vivia com 2 pares, um para leitura, outro para caminhar. Uma manhã, no armário da sala, o par de leitura sumiu. Na mesa do jantar apareceu um estojo vazio. Viviane disse, calma, que talvez Antônia tivesse esquecido na biblioteca da associação. Antônia, confusa, procurou até à noite. Rosa encontrou os óculos na pia da cozinha, com marcas de dedo na haste. No caderno, 09/5, óculos no lavatório, marca de mão. Alguém havia mexido para atrapalhar a mulher que lia letras pequenas, a mulher que dependia de um óculos para distinguir um risco de piscina de uma fotografia. Terceiro episódio, a comida. As refeições começaram a ter pequenas diferenças. O café de Antônia vinha com menos açúcar, às vezes mais sal. Uma receita simples que poderia ser escrita na ponta do guardanapo passou a ser um labirinto para a avó que gostava de doce. Rosa, atenta, guardou um pote com a amostra do açúcar da mesa, uma porção lacrada com fita com data e hora. E quando, certa vez, a senhora reclamou de gosto estranho, Viviane sorriu e disse que era a idade, que paladar muda, que a atenção era exagero. O caderno de Rosa não falava em provas, falava em padrões.
mas para quem observa, padrão é mapa. Havia ainda palavras que vinham no lugar das agressões. Você está esquecendo, você deveria descansar. Seu filho precisa de decisões firmes. A narrativa que Viviane contava em voz baixa para amigos e em jantares de família era a mesma que usava para afastar cuidados dos outros. A imagem de uma sogra que havia perdido um pouco de si. Por fora, Viviane fazia caridade com a paciência de quem escreve um currículo. Por dentro, movia peças sutis. Rosa trabalhava ali havia quase 20 anos. Não era só uma funcionária. Conhecia as manias de Dona Antônia, sabia que ela gostava de chá de camomila às 4, que guardava os bilhetes do marido na caixa de costura, que sempre colocava a bengala ao lado da cama. Quando a nora chegou, nos primeiros meses, Rosa observou e gostou. Por um tempo, Viviane parecia gentil e organizada. Só que, com o passar dos meses, o que era atenção tornou-se correção, e a correção vinha sempre com uma conta. Rosa começou pequeno, como quem planta uma semente. Em seu caderno, que guardava sobre folhas de receitas, anotava data, hora, quem estava presente e uma linha de descrição. Tinha fotos no celular com a tela travada, bancos de praça, sapatos no corredor, uma toalha molhada no lugar errado. Guardou uma porção do véu de açúcar que juntas pareciam uma peça de teatro, ingredientes repetidos como prova de ensaio. Colocou tudo em uma caixa de sapato dentro do armário da lavanderia, atrás do sabão em pó que nunca terminava. Aquilo era o início de um dossiê. Dona Antônia viveu outra vida antes da casa grande, antes dos jantares esparsos e antes dos concertos caros. Foi professora, daqueles tipos que ficam anos na mesma escola, que conhecem as histórias das famílias do bairro como se fossem páginas do próprio diário. Era casada com Alberto Rodrigues da Silva, um homem de uma geração antiga que fez fortuna com decisões simples e mão firme. O casal era discreto. Alberto gostava de passear de barco aos domingos e de comprar jornais do dia. Nunca ostentou, mas deixou, aos poucos, uma estabilidade que permitiu a Vinícius estudar e entrar no mundo dos negócios com tênis limpo e cabeça estratégica. Quando Alberto morreu, a casa ficou grande demais. Vinícius assumiu empresas, viajou e, aos poucos, o tempo mostrou seus cortes. Foi nessa borda que entrou Viviane, elegante, sorridente, com cartão de visitas e sobrenome que cheirava a oportunidades. Casou-se com Vinícius antes que o luto tivesse tempo de esfriar. Aos amigos era a escolha lógica. Aos mais próximos, parecia uma mulher com metas bem desenhadas. Aos poucos, passou a ter mais controle sobre a rotina da casa, contratos de empregados, arranjos de decoração, a mesa do escritório, o código do cofre. O cofre. Havia um cofre sobre o assoalho do escritório, uma velha preocupação de Alberto, que gostava de guardar papéis em lugar que não aparecesse em planta baixa. Numa tarde chuvosa, Viviane pediu a Vinícius que a deixasse organizar documentos para o contador. Ele, distraído com uma reunião que se estendia, abriu a porta do cofre sem pensar duas vezes. Dentro, os papéis estavam limpos, organizados em pastas com etiquetas, testamento, escrituras, notas da empresa, apólices. O que Viviane encontrou ali não era apenas um número. Foi como achar uma senha, um documento principal, o testamento de Alberto, que distribuía porcentagens de bens. Antônia aparecia beneficiária de 60%, a referência que Viviane passou a estudar. Mas havia algo mais, quase como nota de rodapé, como quem assina uma carta com um apelido apenas para que poucos entendam. No canto do registro antigo, um carimbo envelhecido e uma assinatura. Horácio C. E, em letra miúda, ao lado, um apelido risonho que alguém havia usado entre colegas. Anão. Para Viviane, aquilo era novidade a ser explorada. Para Rosa, era curiosidade. Para Vinícius, foi um sinal que acendeu o cinismo. Alguém, em algum momento, havia colocado um nome que não era o da beneficiária como titular nominal. O que significava titular nominal? Dr. Álvaro explicaria em termos mais claros, mas a princípio aquilo soava como um segredo deixado por Alberto para proteger a família, ou como uma brecha que poderia ser usada por quem entendesse o sistema. A cada nova descoberta, Viviane fez o que sabia fazer melhor, calculou. Fez contas, falou com advogados de boutique, telefonou para conhecidos e, entre uma reunião e outra, sorriu na frente da sogra, continuou a ajeitar a almofada da sala como quem repassa território. Nas conversas privadas, com a voz que explorava cada consoante, ela dizia coisas que Vinícius não queria ouvir.
A casa pesa, tempo é dinheiro, precisamos agir. Foi ali que Vinícius ouviu pela primeira vez, sem querer, a parte de trás do discurso. Ele entrou no jardim para olhar o céu e deixou o telefone no bolso. Quase sem pensar, se inclinou perto do portão e viu a janela entreaberta. A voz veio como lâmpada quebrando o escuro. Não dá para esperar. Se ela assinar qualquer papel, tudo fica mais rápido. Um acidente não seria tão ruim. O silêncio que seguiu fez o sangue gelar. Era uma frase que, dita por outra boca, poderia ser hipótese de novela. Dita por Viviane, com o tom frio e o olhar calculista que ele conhecia, fez brotar uma certeza. Havia uma intenção por trás da gentileza. Vinícius não acreditou. Tentou racionalizar. Talvez a interpretação estivesse torta, talvez a pressa fosse sobre prazos legais, talvez a frase tivesse sido dita em outro contexto. Mas o tempo aritmético da ambição não deixa espaço para dúvidas longas. Ele foi até a cozinha, onde Rosa mexia em um coador, e sussurrou: "Ouvi tudo." Ela olhou para ele sem surpresa. Rosa sempre soube ouvir mais do que ver. E juntos cruzaram o passo que transformaria suspeita em ação. Precisavam de provas. O primeiro passo foi médico. Os boatos, a insinuação da demência, eram a arma mais eficiente para quem tenta deslegitimar a autoridade de alguém. Vinícius levou a mãe ao consultório do Dr. Matos, médico de confiança que conhecia a família há anos. O laudo saiu em poucas horas, sem sinais avançados de demência, com lapsos sutis compatíveis com a idade, memória preservada para atos do dia a dia. Havia notas, testes simples de atenção e fala, uma avaliação que dizia em linguagem clara para leigos: Dona Antônia está lúcida para decisões cotidianas. Um documento foi carimbado e assinado, com data e hora, pronto para ser comparado com qualquer relato que sugerisse incapacidade. Rosa levou ao dossiê o caderno, as fotos, a amostra de açúcar, a receita do remédio trocada e a nota do médico. Ela aprendeu a guardar cadeia de custódia, um envelope com etiqueta, uma fita numerada, uma foto com data embutida. Não era técnica forense, mas entendia que provas mal guardadas perdiam valor. Entregar aquilo ao advogado seria o próximo passo. Dr. Álvaro entrou na história como quem junta retalhos e vê o desenho. Um homem de meia idade, com a voz calma de quem resolve litígios, recebeu as pastas na mesa de seu escritório. Folheou as páginas, apontou datas, ergueu a sobrancelha onde as letras não batiam. "Há algo aqui que não é só emoção", disse ele, e explicou, em uma frase simples, o mecanismo que explicava o estranho nome no cofre. Às vezes, o patrão nomeia um titular nominal, um terceiro, apenas para evitar exposição pública ou contestação imediata. O beneficiário permanece o mesmo, mas o registro aparece em nome de alguém. É legal, desde que esteja tudo em ordem. Ele falou sem glamour. É um recurso de proteção patrimonial. E no mesmo fôlego enxugou o potencial da frase. Também é uma brecha se usado para enganar. O carimbo com Horácio C. passou da curiosidade para a investigação. Dr. Álvaro puxou mais papéis, foi atrás de selos, checou numeração de cartório. Pequenos passos que parecem burocráticos, mas que são trilhas. Encontrou uma série de comunicações antigas, uma carta lacrada com o selo do escritório que Alberto mantinha quando viajava. Havia menções a um depositário, a um colaborador de confiança, alguém que havia trabalhado na casa por anos e que, por discrição, preferira não aparecer em público. O nome teria sido colocado ali com a intenção de proteger. Era possível, disse o advogado, que Alberto, prevendo a dureza do mundo, tivesse preferido que um terceiro figurasse formalmente para não atrair ameaças. Quando Álvaro falou nisso pela primeira vez na sala de estar, com a luz atravessando as persianas, Dona Antônia se encolheu num canto da poltrona, as mãos entrelaçadas na renda do vestido de sempre. Ela havia amado Alberto de um jeito simples, sem medo de admitir ternura. Nunca imaginara que o homem que ensinou a ela a economizar logo viria com esse tipo de segredo. Ele sempre dizia para eu não me preocupar, murmurou, como se repetisse uma oração. A menção de um nome desconhecido fez algo estalar na face dela. Não raiva, nem alívio total, mas surpresa e uma saudade que apertou como luva apertada. Viviane percebeu que havia algo errado quando o clima da casa mudou.
As conversas passaram a ser mais curtas, a sala menos convidativa. Ela, que gostava de controlar a narrativa, sentiu as mãos deslizando fora do volante. Em público, continuou impecável. Em privado, começou a mostrar pequenas frustrações. Ajustes no testamento que queria ver acelerados, conversas com pessoas que usavam palavras difíceis como liquidez imediata, condição suspensa. Vinícius, vendo a expressão dela tornar-se dura demais em momentos impróprios, percebeu a linha que podia separar ambição de crime e recusou atravessá-la. A tensão escalou sem alarde. Viviane passou a evitar a cozinha quando Rosa estava por perto. Mandou contratar uma empresa para revisar o alçapão do cofre, colocou fechaduras novas. Cada ação parecia metálica, pensada para controlar espaço e tempo. Rosa, por sua vez, não se intimidou. Sabia que enfrentava alguém com meios, mas também sabia que aquilo que tem poder de ser provado pode ser levado às luzes de audiência. Uma tarde, já no outono, com o vento carregando folhas secas pelo caminho da entrada, Dr. Álvaro ligou para Vinícius com um tom que sugeria decisão. Achei um endereço, não é só o carimbo, há um registro no cartório. Foi registrado por uma defensora antiga, alguém que trabalhava com Alberto. O nome principal aparece em várias notas, e eu consegui rastrear um telefone. Vinícius sentiu o coração apertar. A ideia de trazer alguém que carregara o nome dos papéis, alguém pequeno, discreto, com um apelido que mais tarde seria usado como escárnio de manchete, mexeu com aquilo que resta de íntimo numa família. O advogado explicou que preferia uma abordagem cautelosa. Se for quem eu acho, ele não vem para aparecer na imprensa. Ele vem para confirmar um ato de proteção e, se for essa a intenção, ele será a peça que impede que uma narrativa de interesse tome posse do patrimônio. Havia uma calma calculada na voz do homem. Pediram sigilo, prepararam documentos. A expectativa cresceu. Naquela noite, Antônia andou pelo corredor como quem revisita quartos de infância. Viu o retrato de Alberto, sorriu com uma ponta de melancolia, tocou o vidro como quem toca um rosto ausente. Rosa trouxe um pouco de chá e sentou-se junto a ela. Eles vão trazer informação, disse, devagar. Antônia assentiu, e a lágrima que veio era uma lágrima que não sabia se era de medo, de alívio, de reconhecimento tardio. Ele sempre dizia que faria o possível, sussurrou, mais para a parede do que para alguém. Vinícius, do outro lado da casa, olhou para o corredor onde a mãe caminhava com passos medidos. A responsabilidade, que já lhe pesava como casos e planilhas, agora era membro de sua carne. Não era mais apenas evitar prejuízo financeiro, era proteger a figura que havia costurado a sua infância, que conhecia as regras de número e nome e, ao mesmo tempo, guardava as histórias de escola. A ambição que o cercava começou a ter contornos verdadeiramente humanos. E então, num dia de céu frio, com uma luz branca que parecia limpar a história, o interfone tocou. Viviane ficou perto da porta, imóvel, como quem tem pressentimento. Rosa ajeitou o caderno no colo. Vinícius abriu a porta. Do lado de fora, de pé no degrau, com um boné que escondia parte do rosto e as mãos cruzadas num gesto contido, havia um homem pequeno. A altura dele era algo que poderia passar despercebida nas descrições, não fosse a expressão tranquila e uma voz que vinha firme quando falou. Meu nome é Horácio Campos. Havia delicadeza na maneira como falou o sobrenome, como quem pronuncia algo que sabe ser pesado para quem o escuta. Horácio Campos, repetiu o Dr. Álvaro, que estava atrás de Vinícius, com pastas embaixo do braço. Também é conhecido por... E hesitou, puxando do bolso uma nota antiga em que alguém escrevera um apelido carinhoso. Por muitos, Anão. A palavra saiu num tom protocolar, mas não havia riso. Era um apelido antigo, usado entre poucos, e que levava aquele mesmo carimbo do cofre. Dona Antônia, que ouvira passos e vozes, saiu da sala apoiando-se na bengala. Quando ouviu o nome completo dele, não foi surpresa intelectual, foi outra coisa. Foi como se um velho sopro atravessasse a tenda da memória e trouxesse o cheiro de tabaco de Alberto, o som das rodas do carro antigo e o som das frases baixas de um homem que quis proteger. As lágrimas vieram, não em alarido, mas em ondas contidas. Ela apoiou as mãos no peito e deixou ir. Rosa segurou a bandeja com as xícaras.
Vinícius teve vontade de se ajoelhar e pedir perdão por ter levado tanto tempo para ver. Viviane, para quem o mundo era feito de estratégias e posses, ficou pálida de verdade. A presença do homem menor em estatura, aquele nome ligado ao carimbo, desmontava cavaletes que ela não sabia se reconstruiria. Havia no rosto dela um projeto de surpresa e raiva que não tinha arma pronta, tinha apenas palavras e apoios em papéis. "O senhor é o Horácio?" perguntou Antônia, com a voz que trêmula fazia parecer mais nova. Horácio olhou para ela com olhos cansados, mas firmes. Havia história nos sulcos do rosto. "Fui eu que assinei em nome do senhor Alberto, havia muito tempo", disse Horácio, com uma simplicidade que era quase cortesia. "Ele pediu que o seguisse como guardião até que as coisas estivessem definidas. Nunca deixei que ninguém tocasse nos papéis sem autorização. Vim porque o advogado pediu e porque a senhora merece saber." A casa inteira pareceu prender o fôlego. As canelas do destino tremeram numa sincronia tão perfeita que dava vertigem. Viviane estava a 1 centímetro de explodir. Vinícius sentiu as juntas dos dedos latejar. Rosa começou a anotar de novo, sem querer perder nem a entonação de Horácio. A mão de Antônia começou a tremer. Ela levou as outras à boca e soluçou, uma emoção complexa que era medo, surpresa, reconhecimento e alívio misturados. Era o choro do que se sente cuidado sem ter percebido. O choro fez o canto dos olhos brilhar e foi tão autêntico que ninguém teve pressa de interrompê-lo. Do lado de fora, possibilidades se alinhavam como peças de um tabuleiro. Aquilo podia ser a confirmação de um gesto protetor de Alberto, mas também podia ser um novo nó para entender. Horácio poderia ser um aliado leal ou uma figura meramente administrativa. As perguntas se acumularam como folhas no inverno. Mas, por um instante, o que dominou foi a face humana da história. Antônia chorava porque descobria que existira alguém à sombra que guardou seu nome. Viviane ficou de pé, mordendo a borda do lábio, e disse, em voz baixa, que aquilo tudo precisava de documentos, provas, papéis públicos. Dr. Álvaro assentiu. "Vamos organizar tudo", disse ele, com a autoridade de quem trabalha com prazos. "Mas antes, precisamos de calma." Foi apenas uma frase, mas bastou para que as engrenagens legais começassem a girar. O telefone tocou, um carro passou devagar e o jardim, por instantes, se tornou palco de um segredo antigo que voltara para ganhar luz. A noite caiu com a casa mais silenciosa do que de costume. Antes de a porta se fechar, Horácio olhou para Antônia e fez um gesto quase íntimo. Tirou do bolso um envelope amarelado. Entregou-o com cuidado. "Ele deixou isso para a senhora", disse. Antônia segurou o papel como quem segura um retrato. Não havia o fim definitivo aí. Não havia sentenças anunciadas, nem soluções fechadas. Havia, sim, um novo eixo de verdade que acabara de emergir e que mudaria a marcha dos próximos dias. E enquanto a família se fechava para conversar e as folhas do dossiê se alinhavam sobre a mesa vassala, o nome que ainda ecoava na casa, Horácio Campos, lançou uma sombra longa no futuro. Viviane recuou para o escritório, fazendo os sons das fechaduras. Rosa abriu o caderno na página em branco e começou a escrever. Vinícius, sozinho, pegou a xícara de chá que esfriava e, pela primeira vez, olhou para a casa como algo que precisava mais do que contas, precisava de cuidado. A reviravolta estava iniciando, mas as peças maiores ainda precisavam ser movidas. Cartórios, registros, testemunhos. Alguém teria de explicar, em voz que o mundo pudesse ouvir, o que significava exatamente que um nome fora usado para proteger outro. E entre os passos que se ouviam no assoalho e o bater de toalhas no varal, a casa aguardava, como barriga prestes a anunciar a próxima onda. Na manhã seguinte, a casa parecia menor. O sol entrava cortado por persianas que pareciam medir as horas com mais cuidado do que o costume. Vinícius não dormira bem. O coração pesado e a sensação de urgência tinham virado rotina. Telefonemas, reuniões com o advogado, checagens de arquivos que já deveria conhecer de cor. Rosa, com o caderno sempre por perto, movia-se como quem carrega uma relíquia. Cada folha, cada bilhete, cada foto parecia ter peso equivalente ao futuro de uma família. Dr. Álvaro convocara uma reunião formal.
Não era apenas para organizar papéis, era para dar corpo jurídico a algo que até então era apenas um amontoado de suspeitas e memórias. No escritório, a mesa estava limpa. Sobre ela, pilhas bem ordenadas. O laudo do médico, o envelope com a amostra lacrada de açúcar, as fotos com data gravada, transcrições de mensagens e, em destaque, a carta amarelada trazida por Horácio. Havia também uma cópia do documento do cofre, com o carimbo antigo, Horácio C., que, aos olhos de quem não entende o jargão, parecia uma linha sem sentido. Para Álvaro, era a pista suficiente para começar o caminho. Vou formalizar um pedido de tutela provisória, explicou o advogado em voz baixa, olhando para Vinícius. É uma medida emergencial para proteger a senhora Antônia enquanto juntamos provas. Não é definitivo, mas impede atos que possam prejudicá-la imediatamente. Também vamos registrar todo o material como prova e solicitar perícia documental onde necessário. As palavras técnicas não tiravam o nó do estômago de Vinícius, mas davam um roteiro. Enquanto Álvaro preparava os papéis, Rosa entrou e deixou sobre a mesa a caixa de sapato onde guardara as amostras. A fita numerada ainda estava intacta. A foto do açúcar, ao lado do mesmo frasco na despensa, mostrava a diferença de grãos que alguém poderia confundir com descuido, mas que, juntando datas e notas, criava padrão. Era isso que a lei precisa: padrão, cadência, motivo. Houve um momento em que todos olharam para Horácio. O homem pequeno, de mãos calejadas e olhos de quem trabalhara o dia todo, permanecia calmo. Não gostava de holofotes, preferia o anonimato. E ainda assim, com a calma de quem viera para cumprir um dever, falou. O senhor Alberto pediu que eu ficasse à sombra, disse Horácio com voz firme e sem nenhum traço de ostentação. Ele sempre foi pragmático. Já dizia, melhor parecer pouco que chamar a atenção. Ele me pediu para assinar nos papéis, por motivos de discrição e proteção. Nunca escondi nada para tirar vantagem. Pelo contrário, guardei tudo como se o nome da dona Antônia fosse minha responsabilidade. Quando Horácio falou dessas palavras simples, a sala pareceu respirar. Não era técnica, era testemunho de fidelidade. Ele explicou que o apelido, que alguns ousavam repetir com ironia, era usado entre poucos e com afeto, um jeito que o próprio Alberto encontrara, por timidez e por costume, para nomear alguém que preferia não aparecer. Contou ainda que mantivera a documentação em local seguro e que os papéis só saíram a pedido de um advogado de confiança, quando questões de família exigiram transparência. Dr. Álvaro sorriu, não de escárnio, mas de alívio contido. Aquilo permitia uma estratégia, não só provar a intenção hostil de terceiros, como também demonstrar que havia, no interior da casa, uma estrutura de proteção pensada pelo próprio fundador. Com Horácio disponível para prestar declaração e, se necessário, assinar termos que formalizassem a renúncia da titularidade nominal, o quadro mudava. Mas as provas que Rosa juntara também precisavam falar em voz alta. Vinícius pediu que ela relatasse, com calma, tudo o que escrevera no caderno. Rosa abriu o conjunto de folhas como quem abre um livro sagrado. Leu datas, descreveu incidentes, mostrou as fotos no celular com timestamps. Falou da manhã em que encontrou os óculos na pia e da noite em que a comida parecia ter gosto de erro. Não dramatizou, expôs fatos. E foi aí, na secura dos acontecimentos ordenados, que os indícios ganharam corpo. Padrão, repetição, intenção. Vinícius entregou ao advogado uma gravação que encontrara por acaso, não uma escuta ilegal, mas uma mensagem de voz enviada pela própria Viviane a um contato profissional, na qual usava linguagem ambígua sobre agilizar certas etapas e resolver pendências que o tempo complica. A mensagem, por si só, não provava crime, provava pressa e foco em liquidez. Em conjunto com as outras peças, formava algo maior. Com as pastas montadas, Álvaro providenciou o pedido de tutela e entrou com um pedido administrativo para que fossem feitas cópias autenticadas do testamento, escritura e demais documentos do cofre. Pediu também que o oficial do cartório esclarecesse a natureza do carimbo e as anotações. Tudo isso não era espetáculo, era seguir o caminho do direito, em passos lentos, mas firmes. A notícia correu no bairro como vento em folha seca. Não era preciso que jornais batessem na porta. A vizinhança, sempre atenta a mudanças no cotidiano da mansão, já comentava.
Viviane, ao sentir que o ruído crescia, mudou a estratégia. Passou a agir com mais precaução. Poucos contatos, menos sorrisos em jantares, mais portas fechadas. Mas a frieza, que antes surgia como máscara, agora já tinha sido vista. Era mais difícil recompor a reputação quando as bases haviam sido levantadas. O confronto precisava acontecer. Não podia ser apenas num escritório fechado. Precisavam de uma cena pública, diante da família e de testemunhas que assegurassem a veracidade dos fatos. Álvaro propôs reunir todos no jardim, onde fora registrada a tentativa e, com Horácio presente, fazer a leitura da declaração e a assinatura dos termos. Assim, sinais essenciais ficariam claros. Horácio confirmaria sua titularidade nominal histórica. Rosa testemunharia as anotações. O médico e o advogado confirmariam os laudos. Era um ato de transparência que, simbolicamente, devolveria algum controle àquela casa. No dia marcado, a família se juntou no jardim. Havia mais pessoas do que antes. O médico, que assinaria uma nota de esclarecimento, o oficial do cartório, que trouxe uma cópia autenticada, e 2 seguranças discretos, chamados apenas para garantir que a reunião transcorresse sem incidentes. Viviane chegou com passo medido. Não falou muito. Olhos calculistas, rosto sem cantos. Havia por trás daquele semblante a sensação, legítima para ela, de que o que se discutia poderia alterar seu futuro imediato. Dr. Álvaro tomou a palavra. Fez uma leitura curta, séria do que se tratava. Resguardos para a proteção da senhora Antônia, a apresentação de Horácio como titular nominal e a formalização de medidas que impediriam qualquer alteração sem a concordância de um responsável judicial. Quando chegou a vez de Horácio, ele se aproximou com a carta amarelada na mão. Abriu o envelope e leu, com calma, as linhas escritas por Alberto anos antes. Eram palavras simples, mas com ordem. Instruções para que, em caso de necessidade, Horácio mantivesse a guarda dos papéis e só os entregasse mediante comprovação de integridade do beneficiário. Havia ainda um trecho onde Alberto falava de confiança, da sua esposa, de quem mais cuidava, e pedia discrição. Horácio declarou, diante de todos, que agira pela prudência e que agora renunciava a qualquer iniciativa unilateral, colocando-se à disposição da família para formalizar a cessão de poderes. A leitura provocou algo que não tinha muito a ver com direito. Detonou emoção. Antônia, sentada com a bengala apoiada ao lado, cobriu o rosto com as mãos num gesto que era a mistura de surpresa e alívio. Lágrimas, controladas e longas, desceram pelo rosto como quem devolve algo que sempre foi seu. Não eram lágrimas de vitória financeira, eram lágrimas de reconhecimento, de que alguém fizera de modo discreto aquilo que um marido não quis contar por delicadeza. Ela balbuciou e a voz tremia. Ele queria me proteger, sempre quis. Vinícius, observando a mãe, sentiu um peso que aliviava. Não apagava a dor de ver que a casa fora cenário de tentativas, mas colocava em perspectiva. Havia protegido-se em silêncio o que mais importava. Aproximou-se da mãe e a abraçou com força, como quem sela um pacto. A casa seria, dali em diante, um lugar de cuidado. Horácio assinou um termo simples, renunciava formalmente à titularidade operacional e autorizava que os passos legais fossem tomados para regularizar a titularidade em favor de Antônia, mediante os trâmites exigidos pelo cartório e pela lei. Em outras palavras, ele não era um usurpador, fora guardião. Viviane, acuada por tudo aquilo, perdeu por um momento a compostura. Ergueu a voz, pediu papéis, disse que aquilo tudo era jogo, que se tratava de mentiras e de intriga. Em vez de reprovação, seu tom trouxe a sensação de alarme. Havia, de fato, ânsia e desespero. Foi quando Álvaro, com a paciência de quem já vira muitos dramas, estendeu um arquivo digital. Era uma sequência de mensagens e registros que coligiam a evidência que Rosa juntara. Mensagens que mostravam contatos com advogados, compras de produtos para alterar rotina doméstica em datas coincidentes com os incidentes, registros de chamadas. Não havia acusações criminais prontas ali, havia indícios fortes. E diante disso, Viviane disse algo que ninguém esqueceria. Eu só queria acelerar as coisas, o tempo estava contra nós. A frase foi como um fio curto que acendia muitas luzes. Não foi uma confissão de crime, foi um reflexo de intenção, a intenção que assusta porque é capaz de justificar passos que ultrapassam limites éticos.
Vinícius olhou para a mulher que escolhera, viu nela a face que vira em sussurros no jardim tempos atrás. Não houve gritos melodramáticos, houve um silêncio pesado, cortado apenas pelo som da água na piscina. As medidas seguintes foram tomadas com pragmatismo. Viviane foi comunicada de que, por determinação judicial emergencial solicitada por Álvaro, estaria afastada de qualquer atividade administrativa da casa até que a investigação fosse concluída. Não era sentença, era proteção. Os seguranças a acompanharam até o carro com discreta firmeza, sem humilhação, apenas cumprindo ordem. Viviane saiu sem escândalo, mas com o rosto pálido, como quem sabe que uma linha fora cruzada. Em público, amigos e conhecidos iriam comentar. Nos bastidores, processos administrativos e civis começariam a correr. O que se seguiu não foi filme de vingança, foi processo. O cartório requereu documentação complementar. A perícia documental verificou assinaturas e carimbos. O judiciário analisou a solicitação de tutela. Em paralelo, medidas de proteção pessoal foram adotadas. A casa recebeu um plano de cuidados mediado por profissionais. Visitas foram organizadas e Rosa recebeu uma posição formal de assistente de confiança. Uma promoção e um reconhecimento que Vinícius não tardou a transformar em gesto público. Refez contratos, regularizou benefícios e deixou claro que quem cuidara da verdade seria respeitada. Horácio, por sua vez, ajudou em tudo. Não buscou prêmio, mas, por sugestão de Vinícius, permitiu que sua declaração ficasse registrada e assinada em cartório com a observação de que agira por confiança em Alberto. Essa assinatura, para além do aspecto legal, teve efeito simbólico. Era prova suficiente para demonstrar que a intenção original do fundador fora de proteção e não de manipulação. Na cozinha, Rosa recebeu um pacote com flores e uma carta de agradecimento. Vinícius a chamou para um café e, entre 2 xícaras, entregou um envelope com documentos que legalizavam sua posição. Aumento de cargo, registro trabalhista correto e uma cláusula clara de reconhecimento. Rosa, que passara noites em claro anotando, guardando e organizando provas, tremia ao assinar. Não era só o dinheiro, era a dignidade. Seu trabalho, invisível por tanto tempo, finalmente tinha nome e cifra. Antônia, por sua vez, demorou alguns dias para retomar a rotina. O choro que tivera no jardim não foi único. Havia momentos em que a emoção a invadia, preocupação, raiva, gratidão, tudo ao mesmo tempo. Mas a cada conversa com o filho, a cada telefonema do advogado e a cada gesto de quem vinha cuidar, ela parecia ganhar força. Em uma tarde, sentou-se na varanda e revirou uma caixa de costura onde guardava bilhetes de Alberto. Sorriu, leu uma linha e, como quem confessa segredo, disse a Rosa: "Ele me protegeu até depois da morte. Não sei se teria conseguido sem isso." Essa pequena frase, dita com voz leve, fechava um ciclo. A sensação de proteção que havia vindo de um gesto secreto do marido. Não apagava o que fora vivido, mas explicava, suavemente, o porquê de uma assinatura estranha num canto do cofre. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Viviane, como o advogado explicara publicamente, responde por seus atos em processo civil, frase cautelosa que atendeu à regra de não sentenciar. Havia investigações em curso. Em paralelo, a casa moldava-se a uma nova rotina. Vinícius passou a reduzir viagens, a jantar com a mãe mais vezes, a escutar as histórias da escola que ela contava e a lavrar tempo para banalidades, que afinal eram o remédio da cura. Horácio passou a visitar como amigo e conselheiro discreto. Rosa, agora formalmente reconhecida, ganhou um pequeno espaço ao lado da cozinha, onde plantou ervas e as regadas eram um pequeno altar do cotidiano. Aos poucos, os vizinhos que antes cochichavam começaram a olhar diferente, não mais como palco de intriga, mas como casa onde um processo de cuidado e justiça se manifestava, lento e humano. Em uma festa de aniversário simples para Antônia, com bolo e música de rádio antigo, Vinícius falou pouco, mas falou o essencial. Agradeceu a quem ajudara a família a ver que a verdade, quando buscada, pode ser fundamento de algo novo. Horácio esteve presente nessa festa. Não buscou holofotes, mas sentou-se ao lado de Antônia e, em voz baixa, disse algo que ninguém ouviu direito, mas que fez a mulher rir de alívio.
Era a prova de que a intimidade de antigas lealdades ainda tem espaço no mundo. Ele continuou a viver sua vida simples, preferia a calma, o jardim e suas rotinas, mas, naquele dia, recebeu um abraço que nunca esperara. Antônia apertou sua mão e murmurou, com lágrimas e sorriso: "Muito obrigada." No campo jurídico, os processos seguiram seu curso. Não havia pressa nem espetáculo. Havia a certeza de que, com documentos, testemunhos e perícias, a verdade se manifestaria com o peso que a lei exige. Aos que queriam punição, a resposta foi paciência. A justiça tem seus tempos, e dizer que alguém foi condenado sem sentença seria injusto. Aos que buscavam reparação, as portas foram abertas para acordos e soluções que priorizassem o bem-estar da idosa. O que restou, no íntimo, foi uma lição prática. Nem sempre a aparência revela a intenção. A máscara social de charme e benevolência pode ocultar cálculo. A vigilância de quem vive nos cantos, como Rosa, é decisiva. E a proteção, por vezes, vem embalada em nomes que parecem enigma. Um carimbo com apelido, um homem pequeno que cuidou como se fosse grande demais para carregar segredo sozinho. Meses depois, a mansão perdeu um pouco do brilho que atraía olhares, mas ganhou afeto. Vinícius passou a sentar-se mais na sala, ouviu mais as histórias da mãe e entendeu que, apesar de poder comprar coisas, havia coisas que só se conquista com presença. Rosa ganhou um pequeno alpendre onde colocava vasos. Horácio, quando vinha, sentava e lia notícias antigas com Antônia, e ambos riam daquele costume de homem que gostava de barco aos domingos. Viviane, enquanto isso, seguia os trâmites legais. Em vez de manchetes com vereditos, havia petições, depoimentos e audiências. O que antes fora desejo cego de liquidez virou nome em processo. A vida, para ela, seguiria com a marca de uma tempestade que ocasionara. Para a família, o foco era reconstruir laços que a ambição tentava corroer. Numa tarde clara, com o perfume das ervas levando o ar de renovação, Vinícius entrou no antigo escritório de Alberto e sentou-se diante dos arquivos que restavam. Pegou uma das pastas e, por instinto, procurou uma instrução escrita à mão. "Cuide dela." A mensagem, simples, foi como uma bússola. Levantou-se, foi à varanda onde Antônia costurava e a chamou para um chá. Ela sorriu, levantou-se com a bengala e os dois caminharam juntos. Naquele gesto havia uma promessa. A casa voltaria a ser lar, não por seus muros, mas pela forma como cuidavam uns dos outros. O episódio deixou marcas, mas também deixou um ganho moral que o dinheiro não compra. A confiança renovada nas pessoas pequenas que fazem o trabalho invisível. A certeza de que providências legais podem e devem proteger os mais vulneráveis. E a lembrança de que um gesto discreto de amor, como o de Alberto ao nomear um guardião, pode salvar uma vida emocional inteira. Ao fechar o ciclo, ficou a impressão de que a verdade, quando construída por pequenas ações, tem força para desarmar intenções. Rosa, que olhava o jardim onde a água da piscina ainda brilhava, anotou uma última linha no seu caderno. 12/11, casa em processo de cura. Assinou com a letra firme. Não precisava mais provar para si mesma, precisava apenas estar ao lado de quem amava. E a pergunta que restou para quem assistiu a tudo isso, sentindo o suor da tensão e a suavidade do alívio, foi esta: na sua família, a quem você confiaria a guarda de um segredo tão grande quanto uma casa? Pense nisso, comente abaixo. E se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre coragem discreta e justiça possível.